Quinta-feira eu tive o privilégio de compartilhar uma palavra no meu pequeno grupo. E eu acho que cada pequeno grupo nosso tem uma identidade, tem um formato. E como eu estou lá na casa da tia Augusta, da mãe, né, que a gente chama, lá, para quem nunca foi, lá é o nosso realmente culto, pequeno grupo da terceira idade, né? Então lá a gente tem a avó do Christian, com lá seus 80 anos, a tia Dite lá também, 92 anos a avó, né? A Dite está acho que com quase 70, né? Então assim, é o culto delas, que é difícil delas saírem de casa, né? E graças a Deus a gente está... Augusto estava com medo, nossa, o pequeno grupo não pode acabar. O pequeno grupo lá está com 11 anos de pequeno grupo. Não, até mais, 12 anos. 12 anos de pequeno grupo. Então é o nosso pequeno grupo mais antigo. Eu tive o privilégio de ficar lá por 8 anos, aí saí de lá para abrir outro pequeno grupo e acabei voltando para lá, né? E ela está feliz da vida com a quantidade de gente que está indo lá. Ela prepara comida e está sendo muito legal. E eu pude compartilhar uma palavra quinta-feira agora de algo que Deus está, assim, falando. Porque a gente acaba convivendo com muita gente, vendo muita gente, conversando com muita gente. Principalmente no meu trabalho, que é assim, né? O cara chega, eu começo a conversar com ele. E é incrível como que o homem consegue, às vezes, ter uma dificuldade de confiar em Deus. Nas conversas que eu tenho geralmente com pessoas que às vezes nem dentro da igreja estão, é incrível como que aquela vontade de pegar com as próprias mãos o tranco e o trabalho, as dificuldades para tentar resolver é grande. E é incrível como que a gente vê dentro da própria igreja pessoas que dizem conhecer a Deus, tentando resolver as coisas com as próprias mãos. Coisas que às vezes Deus já falou, deixa aí que eu estou cuidando. Há uma dificuldade em crer, e há uma dificuldade em confiar na suficiência de Deus. Há uma dificuldade em entender que Deus é suficiente na nossa mente. Às vezes a gente, de palavras, a gente fala, não, eu creio, eu acredito que Deus é suficiente para todas as coisas. Mas na hora que nós nos pegamos nos nossos atos, perante o dia a dia, a gente vê o quanto a gente é falho. O quanto a gente tenta resolver as coisas com as nossas próprias mãos. E eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês. A gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje. Salmos 25. Eu acho que não é muita novidade para alguns aqui. Os 30 anos chegou com 2 pés no peito aqui, né? Porque eu fiz 30 anos já começando a surgir um bando de problema de saúde, né? Então, começar dor nas costas, o que é isso? Aí um dia eu vou levantar da cama, não consigo levantar, travei na cama, né? Eu tinha até pregado uns domingos anterior da minha dificuldade, que eu precisava sair do sedentarismo e pá... 2 semanas depois eu travei na cama, né? Fui no hospital, o médico, você precisa ir no psicólogo, você precisa ir no nutricionista, no ortopedista, no urologista, e istas. Né? Até agora, amanhã eu tenho 2 consultas com 2 médicos, que eu ainda não fui, que é o urologista e o nutricionista. Os 2 últimos que eu já fui, acabou com a minha vida, né? Então... O ortopedista já me mandou para uma ressonância, já me mandou para 20 sessões de fisioterapia. A psicóloga falou, você precisa de no mínimo 18 sessões comigo. Aí ela falou, eu vou tentar ver se a Unimed libera. Liberou, estou com 18 sessões para ir no psicólogo. Ela falou, eu não sei como que você não me procurou 3 anos atrás. Já era para você ter travado há muito tempo, né? Aí eu comecei a falar, velho, eu vou amanhã na nutricionista... Aí vai falar que eu preciso parar de comer isso, que eu preciso cortar aquilo, que eu preciso melhorar isso, que eu preciso sair do sedentarismo. A urologista, porque eu tive pedra nos rins no ano passado, vai falar que eu preciso mudar a minha alimentação aqui, fazer isso. E eu falei, nossa, cara. E a gente começa a querer o quê? Qual que foi a minha reação? Querer cuidar, e isso é natural.
A gente precisa se cuidar. Às vezes a gente fica ruim por vacilo nosso. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse no sedentarismo, porque eu trabalho muito, eu não paro, eu paro para deitar e dormir. Eu acho que igual eu tem muitos aqui. E a gente acaba não se cuidando. Né? E Deus coloca muitas coisas, muitos irmãos para poder nos ajudar nisso. E a gente acaba caindo no nosso comodismo, né? E às vezes ainda quer colocar a culpa em Deus porque que a gente está ruim ou no diabo, né? Ah, eu estou ruim porque o diabo colocou uma infecção nas minhas costas. Não, irmão, o diabo é você mesmo. Mas então, vamos ler lá Salmos 25, verso 2. Deus meu... Espera aí, deixa eu ver se eu quero abrir uma outra versão aqui. Vamos lá, vamos ler a partir do 1. Senhor, eleva minha alma a Ti. Meu Deus, eu confio em Ti. Que eu não me frustre. Que os meus inimigos não triunfem sobre mim. Que nenhum dos que esperam em Ti venha se frustrar. Fiquem frustrados os que sem causa procedem de forma traiçoeira. Senhor, fazei-me saber dos Teus caminhos. Ensina-me Tuas veredas. E guia-me, presta atenção, irmãos, guia-me na Tua verdade. Ensina-me. Pois Tu és Deus da minha salvação. Pois Tu és o Deus da minha salvação. Em Ti coloco minha esperança o dia todo. Então, Deus meu, em Ti confio. As versões mais tradicionais aí, João Ferreira de Almeida. Não seja eu envergonhado. Irmãos, uma vez que a gente entende o Deus que a gente crê, que a gente confia, a nossa vida ela passa a ser mais tranquila. Ela passa a ser mais branda. Mesmo perante os problemas. Mesmo a gente passando por dificuldades grandes ao nosso modo de ver, mas a nossa vida ela passa a ser mais branda, mais tranquila. Por quê? Porque nenhuma dificuldade, nenhum problema que eu passar, seja na minha saúde, seja na vida da igreja, seja onde for, vai me abalar. Porque eu sei quem está me guiando. Porque eu sei quem está conduzindo a minha vida. Porque eu sei que eu estou firmado em Deus. E que eu confio na suficiência de Deus. E que Ele é suficiente para todas as coisas. Lá no meu pequeno grupo eu passei rápido por Jó. Acho que Jó é um grande exemplo. A gente foca demais naquilo que Jó passou, mas às vezes a gente toca pouco em quem ele foi em Deus. Acho que todo mundo sabe aqui um pouco o resumo da história de Jó. O cara que tinha tudo, Deus permitiu ele perder tudo, e no final estava tudo certo. Deus deu tudo de volta. Só que nesse período que ele não tinha nada, a gente vê um homem que permaneceu em Deus, creu, mesmo Deus botando amigos, esposa para falar no ouvido dele, ele creu em Deus. Né? E lá em Jó 13:15 ele fala: eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento, eu defenderei aquilo que eu creio. Mesmo sabendo que tudo está ferrado, mesmo que sabendo que tudo está danado, eu vou permanecer. E quando eu olho para esse exemplo, isso me edifica muito.
Me edifica muito porque eu mesmo sabendo que eu não estou bem de saúde, mesmo sabendo que eu estou precisando de dinheiro, que nós estamos precisando de grana, para pagar contas que às vezes você não tem a mínima ideia de como você vai pagar, ou quando vai pagar, ou por situações que você tem passado na família, que você fala assim, quando que isso vai acabar? A gente tem que ter uma mentalidade que está tudo certo. Nós precisamos começar a ver Deus em tudo, em todas as coisas. Eu falo muito sobre isso e vou continuar falando sempre. Porque a gente tem muita dificuldade de ver Deus nas dificuldades e tem, às vezes, dificuldade de ver Deus até nos momentos bons, porque nos momentos bons a gente se esquece de Deus. Nos momentos de fartura, de bonança, a gente se esquece. E a gente precisa entender quem é Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente está abrindo a nossa boca e falando, eu sei quem é Deus na minha vida, a gente tem dificuldade de viver então. A gente não vive aquilo que a gente fala. A gente pode chorar, nós podemos, Jesus chorou. Jesus se angustiou, nós podemos ficar angustiados sim. Eu estou descrente, eu não quero saber de mais nada, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de ninguém. Já está errado. Está errado. Deus, Ele nos permite viver essa unidade, essa comunhão maravilhosa. Deus usa o irmão que está do meu lado para me bater, para falar coisas que às vezes eu não quero ouvir. Aí o irmão vem falar comigo, eu entendo que é Deus falando comigo. Eu vou ter que citar um exemplo aqui. Geraldo, licença, velho. A gente estava numa viagem, eu, o Geraldo e o Ari. Pegou eu e o Arioval, mas nós começamos a bater naquele menino ali. E eu falei, nossa. Aí o menino começou a chorar e nós continuamos batendo. E ele continuou chorando e nós continuamos batendo. Você sabe o que é isso, irmãos? É amor. É Deus cuidando. Porque se a gente não tivesse, Deus não tivesse permitido a gente viver aquele momento ali, em meio a uma rodovia, a gente não tinha batido da forma que bateu nele. Ele não tinha escutado aquilo que Deus queria que ele escutasse. E às vezes Deus nos coloca em situações que a gente fala assim, velho, eu aqui e Deus falando comigo. Eu falei muito isso lá em Campo Mourão, para algumas pessoas. Deus me levou lá, levou a Ari, levou a galera que foi para ministrar, mas eu fui tão ministrado. Deus falou tanto comigo. Eu voltei tão valorizando tanto o que nós temos aqui. E é isso, essa sensação que sempre que a gente viaja, a gente vê, a gente volta, Deus, obrigado por aquilo que a gente tem e às vezes não valoriza. Então Deus tem cuidado de nós de uma forma tão tremenda, que na nossa comodidade a gente não valoriza, a gente não vê o cuidado de Deus. Então a gente olha para as dificuldades, a gente olha para nós perdendo na nossa casa, nossos filhos, perdendo nossa família, nossos amigos. E o que a gente começa a fazer? Murmurar. E a gente não olha para aquilo que Jó passou e fez. Manteve a fé firme em Deus, crendo na suficiência de Deus. Que Deus era suficiente. Ele tendo Deus, ele não precisava de mais nada. Quando eu me casei com a Mote, acho que alguns conhecem um pouco da minha história. Eu casei sem trabalho, porque eu estava por tempo integral ministerialmente, ganhando R$600 de oferta por mês, que era instável. Eu não namorei. Eu pedi ela em casamento. 3 meses depois eu marquei meu casamento. 3 meses depois não, eu casei 3 meses depois. Você sabe qual que foi o sentimento que eu trabalhei no coração da minha esposa? Vamos confiar em Deus. Deus vai nos manter em pé. Deus não vai deixar nos faltar nada.
Eu nunca fui tanga frouxa. Sempre corri atrás, sempre fui trabalhar, sempre... Porque tem uns caras que ficam assim, Deus vai dar tudo, mas fica sentado, né? Fazendo nada, coçando a virilha. Mas eu sempre mostrei para ela que eu não estava ali para ficar quieto, eu não estava ali para brincar. E teve um dia que ela me bateu assim, né, de mão aberta, porque eu me peguei num momento de crise. Eu falei, nossa, velho, tá tudo ferrado, tá faltando grana, tá faltando isso, tá faltando aquilo, e o que nós vamos fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, desesperado. Aí Deus usa minha esposa para falar comigo, olha, eu tive uma vida lá no Paraguai, onde tinha dia que eu não tinha o que comer. Que realmente eu não tinha como ir lá no mercadinho comprar um saco de arroz, porque a gente já estava devendo muito. A gente tinha vergonha de ir lá. Isso ela me contando. Ela falou, mesmo a gente vivendo da forma simples que a gente vive hoje, eu nunca vivi melhor do que eu já vivi lá atrás. Véi, aquilo ali me acabou comigo. Eu nunca tive a vida que eu tenho aqui. Aquilo acabou comigo. E Deus vindo, e aí? Você está me tirando? Confia em mim. Você está achando que você está ruim? A sua esposa já viveu pior do que você está vivendo. Pior é o nosso modo de ver, né? E abra sua Bíblia, Lucas 17. Lucas 17. É que eu vou abrir minha Bíblia aqui também. Lucas. Vamos ler o 5. Vamos ler a partir do 1. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levam o povo a tropeçar. Mas aí a pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Então Jesus está ali falando com os discípulos, né, ensinando a eles a respeito do cuidado, do perdão. E esse versículo aqui, ó, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar, e vocês disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Aí os discípulos digam, aumente a nossa fé. A gente tem dificuldade de viver o simples, de entender o que é simples. Deus, Ele olha, Ele cuida, e a gente tem dificuldade de enxergar isso. Eu já citei isso algumas vezes, eu tenho tatuado na cabeça aqui um pássaro com Mateus capítulo 6, de referência dentro do pássaro. Porque eu sou um cara ansioso que tenho dificuldades, às vezes, de lembrar do cuidado de Deus a respeito, do cuidado de Deus comigo e com aqueles que estão ao meu redor. E às vezes, quando eu me deparo naquela situação, eu lembro do pássaro de Mateus capítulo 6.
que Deus cuida dos lírios do campo, que Ele cuida dos pássaros, e daí vai. Abra sua Bíblia, Salmo 56. Irmãos, nós cristãos, crentes, seja lá com a palavra, nós vamos ter momentos que a gente vai hesitar. A gente vai se esquecer. A gente vai ficar ruim. E tá tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Mas nós não podemos nos manter assim. Eu fico triste porque às vezes tem irmãos que a gente conhece e sabe quando está bem e quando não está. Você olha para o semblante, para o rosto da pessoa, você sabe quando ela está bem e quando ela não está. A gente pergunta, e aí, irmão, está tudo bem? Está tudo bem. Não está. A gente tem que largar essa cultura de falar que está bem, não estando bem. Principalmente dentro do nosso ambiente. É um ambiente que a gente se dá a liberdade, ou precisa aprender a dar. Para o irmão vir bater e te fazer chorar, se for necessário. Porque assim nós somos curados. Assim nós somos tratados, assim Deus fala com a gente. Salmos 56, 11. Peraí que eu me perdi aqui. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Neste Deus coloco a minha confiança. A pergunta é, então, Deus, então, irmãos, Deus tem sido suficiente na tua vida? Deus é suficiente para você? Essa é uma pergunta que a gente tem que deitar no travesseiro, fechar o nosso olho, prosear com Deus e falar, Deus, se eu tenho tentado realmente cuidar daquilo que o Senhor já tem cuidado, tira meu sono essa noite, me bate, usa meu irmão para bater em mim, me ensina a viver completamente aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, aquilo que eu mostro para as pessoas. E eu quero concluir já. Eu queria concluir lendo Romanos 10, 17. Eu vou ler, se quiser abrir, você abre. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, para a gente ter fé, para a gente crer em Deus, para a gente ter essa confiança na suficiência de Deus, a gente precisa ter intimidade com Deus. Não adianta eu ler, estudar, pregar, se eu não tenho vida com Deus. Todos os momentos que eu me peguei ruim, não estava tendo uma relação da forma que eu deveria estar com Deus. Estava lendo pouca palavra, estava meditando, nem que seja para você fazer igual a Ariovaldo falou, cara, eu leio um versículo por dia, mas eu mastigo esse versículo. Eu deixo Deus falar comigo através desse versículo. Nós precisamos ficarmos mais íntimos de Deus. Ter uma relação mais próxima com Ele. Porque uma vez que a gente se relaciona com Ele, nós não vamos ter tantas crises como a gente tem geralmente. Porque o Espírito Santo vai vir na hora, você vai estar mais sensível à voz de Deus. E de fato é assim. E de fato é assim que a gente vê, que a gente vive. Se a gente está numa relação íntima com Deus,
a gente fica bem, mesmo estando tudo ruim. A gente fica tranquilo, mesmo estando tudo ruim. E desse modo, irmãos, a gente pode descobrir e tirar melhor proveito do que a gente geralmente tira da palavra de Deus, da Bíblia. Às vezes a gente lê por peso na consciência. Ah, eu preciso ler a Bíblia. Eu descobri agora que eu posso ler a Bíblia escutando um áudio. Né, essa Bíblia, esses aplicativos aí, né? Eu vou lá, aperto o alto-falantezinho e vem aquela voz do Google Tradutor, né? Eu ligo aquilo lá e vou ler. Eu leio escutando o cara falando comigo. E aquilo ali, para mim foi uma descoberta, porque eu apago a luz, boto o fone de ouvido e começo a ler escutando o cara, né? Eu falei, não vou dormir, eu vou ler. Eu gosto de ler deitado. Dependendo do meu cansaço, eu durmo. E eu começo a meditar. Às vezes eu começo a trocar ideia com a minha esposa. E aí, o que você acha disso? Vamos conversar. Vamos deixar Deus falar com nós dois juntos. Isso é muito bom, irmãos. Então, a gente precisa, irmãos, ter uma firme confiança na suficiência de Deus. Que Deus é suficiente. E para isso a gente precisa estreitar a nossa relação com Ele. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, porque as Suas Escrituras, Deus, elas estão a todo tempo ao nosso alcance, Pai. A Tua Palavra, ela está a todo tempo ao nosso alcance. E é por meio dela que a nossa fé vai ser fortalecida, a nossa confiança em Ti é aumentada, e a gente cria no Senhor uma segurança totalmente profunda, Deus, totalmente aprofundada. Deus, nos perdoa, Deus, pela a nossa falta de credibilidade naquilo que o Senhor pode fazer. Que a gente às vezes demonstra isso nos nossos atos, nas nossas ações, mostrando que a gente pode resolver por nós mesmos alguns problemas que não estão ao nosso alcance. A gente nos dá forças para trabalhar, nos dê forças para lutar, para se manter de fé, nos dê mais amigos mais chegados que irmãos, Deus, para nos bater quando for preciso. E nos mantenha de pé sempre, Deus, independente do momento, independente da situação, da circunstância, porque o Senhor é suficiente para tudo e todas as coisas, e nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus, amém. Então é isso, irmãos, que Deus abençoe.